Bem, a equipa técnica e boa noite àqueles que nos acompanham aqui nesse programa que é o TV8, ok? Olha só, é preciso compreendermos aqui coisas muito simples. A questão aqui não se trata simplesmente do General Paca, trata-se de mandar uma mensagem para a sociedade civil. Trata-se de basicamente fazer uma anulação daquilo que é o direito de expressão que as pessoas naturalmente o têm por Constituição até mesmo, ok? Isso é um direito consagrado na Constituição, mas nós vemos aqui uma tentativa extremamente forçada de silenciamento da própria sociedade, porque quando a gente olha para aquilo que são as alegações do General Paca, elas não são tão graves quanto o estado atual do país. E a partir do momento que o país tem um mandatário, lógico que muito desagrado das pessoas com relação ao estado atual do país devem ser dirigidas única e exclusivamente ao presidente do MPLA, que também, por azar, não é presidente do país, ok? Presidente do país. E quando a gente quer utilizar os meios, ok? Quando a gente quer utilizar as instituições para perseguir e intimidar, nós estamos basicamente a assinar aqui o assassinato das liberdades está a ser feito em plena luz do dia. E é justamente isso que o João Lourenço quer. O João Lourenço quer uma sociedade silenciosa, quer uma sociedade amordaçada, porque falta-lhe competência para conseguir gerir uma sociedade plural. É um homem que não tem capacidade para gerir a Angola dentro de uma perspectiva de pluralidade, e daí é que ele amordaça tudo e todos para garantir que ninguém possa falar, nem tossir, nem mugir sobre aquilo que é a sua incompetência, ok? A partir do gabinete, dos gabinetes de, como é que se diz? Dos gabinetes de execução. Não, dos gabinetes de execução, os gabinetes de poder e decisão do país. Portanto, há algo que é aqui muito interessante, é que esse silenciamento todo, ele acaba por ser um aviso para a sociedade civil, mas também um aviso para a classe castrense, porque um general Paca, que é um general que tem uma relevância, não só relevância por ser general, mas relevância socio-histórica e política para aquilo que é o próprio MPLA, a ser notificado nas circunstâncias que é notificado, é realmente uma mensagem muito forte para a classe castrense, mostrar que ninguém ficará ileso caso alguém mais ouse falar sobre as questões que nos afligem a todos, que é o caso da governação do próprio país. Portanto, é isso que o João Lourenço está a fazer nesse momento, é silenciar a sociedade, é emudecer a sociedade, é criar uma sociedade muda, onde os seus desmandos, aquilo que ele faz com relação ao erário público, com relação aos exageros, com relação a aquilo que a gente pode chamar mesmo de roubo da coisa pública, ok? É silenciar a sociedade, basicamente, o que está a ser feito. É o silenciamento da sociedade, é um aviso para quem não estava atento, é um aviso direto, e é justamente isso que o João Lourenço está a fazer. Nós precisamos de ter aqui de que sociedade é que a gente quer nos próximos tempos, porque isso está feio mesmo. Porque eu acho que aquilo que o general Paca falou ou deixou de falar, ok? Não é mais grave que o estado atual do país, inflação galopante, pessoas a comerem no lixo e etc., mas continuamos a ter instituições extremamente instrumentalizadas pelo poder, que se orientam dentro de uma perspectiva unipessoal, nesse caso na perspectiva da agenda política de quem se encontra no poder e nesse caso o presidente do MPLA. Portanto, isso aqui, para mim, é o fim do Estado de Direito, ok? Só mesmo em África é que se permite que isso aconteça, somente em África é que um presidente tem medo da tão aclamada democracia, mas utiliza a mesma para continuar a buscar apoio internacional e etc., mas no terreno asfixia e mata as liberdades que jura ter conquistado com muito sacrifício. Portanto, é uma grande palhaçada o que está-se a passar em Angola e
E o povo angolano deve assimilar isso como um recado de que haverão tempos difíceis, mas acima de tudo tempos em que é necessário resistir a essa estrutura que tomou de assalto o poder desde 75. Ok. Pedro Cayala, o teu comentário. É característico, só para dar aqui sequência, e aliás, Isidro, bom ano 2026 para si. Muito obrigado igualmente, Pedro Cayala, muito obrigado. Obrigado, Isidro. Nos vimos o ano passado, agora estamos então neste ano da desgraça, 2026. É que abrimos já com uma dívida que o senhor João Lourenço e a miúda Vera Davis fizeram já uma dívida de 250 milhões de dólares, segundo consta que é para a reabilitação do projeto Nova Vida. Se o general Paca falou o que falou, não é porque o general Paca está a ficar maluco ou qualquer coisa, é simplesmente porque a governação levada a cabo pelo presidente do MPLA, João Lourenço, é uma governação lastimável, sem prioridade, é uma governação de escárnio, é uma governação de roubo e assalto ao bem público. Não faz sentido você abrir o ano com uma dívida de 250 milhões de euros para fazer a reabilitação do Nova Vida. Quais são as prioridades dessa gente, afinal de contas? O que é que essa gente quer com o país, afinal de contas? Porque precisa de continuar a ser ouvido na sexta-feira. Precisamente é um dia que geralmente se fazem muitas cogitações para se deter determinados indesejáveis. A tua opinião? Estamos a aproximar do fim. Tu chegaste hoje tarde da Groenlândia e a gente entende. Olha só, Cota William, é assim, as ditaduras normalmente nessas circunstâncias, elas trabalham com a humilhação pública, porque a humilhação pública, ao contrário da prisão efetiva e outras cenas, a humilhação pública ela desestimula a própria sociedade a reagir com relação a eventos do gênero, ok? Por isso é que eu disse, isso aí é uma mensagem de silenciamento. O que a gente assiste é uma mensagem de silenciamento em que o general Paca está a ser usado para garantir o silêncio da própria sociedade, ok? É desestimular. A humilhação pública serve justamente para isso, porque se o general Paca fosse preso, simplesmente fosse preso, normalmente as pessoas foi preso e teria muito pouco a se falar. Mas a humilhação pública, a ideia de prender-se um general nessas circunstâncias, é realmente um produto da ação psicológica muito forte que acaba por encontrar eco dentro de uma sociedade já fragilizada. Na verdade, é aquilo que eu disse desde o princípio, são as condições que estão a ser criadas para se silenciar toda a sociedade. Okay? Porque a humilhação pública produz esse efeito, ela estimula o silêncio dentro da própria sociedade, ela ataca os indivíduos e faz os indivíduos também desenvolverem um sentimento de impotência perante a máquina montada. A ideia de que a máquina é invencível, a ideia de que as instituições estão aliadas com a máquina e etc., é que não se pode fazer nada contra quem esteja no poder. Esse aqui é o ponto mais alto dessa questão de se utilizar a humilhação para se atingir um fim político maior, que é o silenciamento social, o silenciamento da própria sociedade. Ok? Então, o que eu acho é que eu devo dizer que o João Lourenço é o pior governante que Angola já teve, e as pessoas quando falam de João Lourenço deve entender que se fosse para nós falarmos do cidadão João Lourenço, ninguém conhece o João Lourenço, ninguém quer saber do João Lourenço. Nós estamos a falar do indivíduo que é presidente de um país, que tem responsabilidades de Estado e que realmente tem também responsabilidades sobre o Estado do próprio país. O que nós falamos é contra a governação de João Lourenço, contra a forma que ele gera abusivamente o país, contra a forma que ele utiliza os recursos públicos que acabam por não ter nenhum impacto em nenhum segmento do próprio país, nem econômico, nem nada, nem na educação,
nem na educação, nem na saúde, nem no impacto direto dos investimentos que o João Lourenço faz. E ele torra muito dinheiro público e está constantemente atrás de empréstimos, como se houvesse uma agenda no fim do dia de endividamento do país para se entregar os recursos do país e futuramente algum partido que entre para desempenhar as suas funções ou que consiga chegar nas cadeiras do poder tenha muita dificuldade em gerir Angola dentro desse período. E também esse espaço está sendo utilizado para enriquecer e meter a economia na mão de pessoas ligadas ao MPLA, ok? Para que o partido que entra simplesmente tenha acesso ao poder político e economicamente seja um elefante de papel. É justamente isso que se pretende no fim do dia. Portanto, é de todo irresponsável a forma como o João Lourenço gera o país. Nós nunca vimos um presidente que viaja tanto, nunca vimos um presidente que não tem uma agenda de prioridades, que não sabe o que é prioritário. Nós nunca vimos isso. O que é que interessa, ok? Pedir 250 milhões para mexer num único bairro, um bairro que ao lado daquele bairro, tu tens aquele que é o lado do coisa do Nova Vida. Tu tens aí o bairro do Golfo 2, que é um bairro que está todo aos frangalhos. Do lado esquerdo, tu tens também aquilo também é Golfo, né? Aquilo é Golfo, sei lá, aquilo também está tudo rebentado. Lixo já não é lixo, mas essa gente se preocupa em garantir o conforto para as elites do país, porque o bairro do projeto Nova Vida é basicamente um bairro elitista, entre aspas, diga-se de passagem. Então, a gente não vê que tipo de presidente é esse cujas prioridades assentam simplesmente no vazio. A gente fala da forma que o dinheiro público está a ser usado e a forma com que o João Lourenço orienta o dinheiro público, a forma com que o João Lourenço tem falido o país, tem falido Angola, tem destruído o futuro dos angolanos. Durante o seu consulado, a comunidade angolana triplicou em Portugal, triplicou no estrangeiro. Nós estamos a falar de um senhor que não sabe o que está a fazer com o poder. Portanto, ele não deve se sentir atacado porque não é nada pessoal, porque se fosse pessoal, ninguém conhece o João Lourenço, ninguém quereria saber do João Lourenço. Tudo que é falado com relação à figura do João Lourenço é falado com relação aos seus impactos dentro do maior gabinete de decisão do país. Portanto, isso de perseguir as pessoas quando falam, quer dizer, nós temos que suportar a fome, temos que suportar a miséria, temos que suportar a impunidade e a incompetência para não sermos vítimas, ok, das instituições controladas politicamente. Não faz sentido. Não faz sentido. Ninguém quer saber do João Lourenço. O João Lourenço não nos interessa. Interessa-nos o indivíduo que se encontra no poder e a fazer mau uso dos recursos que é de Angola e dos angolanos. A forma arbitrária com que o João Lourenço utiliza os recursos do país, a forma como o país... Eu nunca vi um país... Desde o consulado do João Lourenço, os maiores escândalos, roubos em instituições públicas aconteceram. Está-se a falar da AGT de 100 bilhões de kwanzas, está-se a falar de não sei o quê, mas a gente no fim do dia para e fica a ver, mas o que é que se passa? Qual é o objetivo desse senhor com o poder? Quer dizer, tanta coisa mal resolvida. Os detratores, aqueles que roubam, que fazem, desfazem, continuam dentro do seu consulado e a pessoa não entende o que é que esse senhor quer com o país. Quer dizer, vamos ficar calados porque o João Lourenço manda na justiça, manda na PGR, persegue pessoas e etc. Ninguém quer saber disso. Nós estamos a falar do indivíduo que está a gerir o país. Não nos interessa, está a gerir mal o país. É um mau gestor. Se a gente falar que é corrupto, a gente vai estar a falar é corrupto por quê? Porque os casos de corrupção em Angola subiram sobre o seu consulado e ele tem uma imagem, ok? Ele tem uma constituição que lhe coloca no centro gravitacional da política angolana. É impossível você falar que a Angola tem corrupção sem falar que o João Lourenço é corrupto, por exemplo. Portanto, vão prender as pessoas por causa disso. Se a corrupção em Angola aumentou, a impunidade policial disparou. Até quando é que as pessoas vão continuar a ser amordaçadas e perseguidas e aceitarem isso de forma passiva? Não há. Ninguém está a falar do João Lourenço. João Lourenço não interessa a ninguém. Interessa-nos o presidente do país, ok? Que não se sabe em que circunstâncias foi para aí, ok? Interessa-nos falar desse indivíduo que agora utiliza as instituições para ameaçar as pessoas, para perseguir as pessoas que criam